Senhoras e senhores, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e apesar da minha alegria, do meu entusiasmo, a gente vai falar de um assunto sério, um assunto polêmico que está rendendo aí umas boas discussões e eu acho que essa discussão vai bem longe. Você já pensou em visitar Veneza, Amsterdã, Barcelona e descobrir que terá que pagar alguma taxa, seguir novas regras ou até então evitar certas áreas da cidade? Pois é! Nos últimos anos, uma onda de medidas antiturismo tem tomado conta de vários lugares pelo mundo, mas principalmente da Europa. O boom tá sendo agora, mas todas essas medidas já vêm sendo estudadas, talvez implementadas desde 2015, quando as cidades europeias já fizeram um alerta de que os seus locais estavam ficando cheios. Mas hoje o que a gente vê é cidades que vivem do turismo fazendo uma virada de jogo, tentando afastar essas pessoas. E aí você se pergunta, isso vai afetar sua viagem? Se sim, como vai afetar? E por que eles estão fazendo isso? Vamos discutir tudo isso agora mesmo, então já deixa seu like e vamos nessa! Para começar, o termo que se usa muito para essa prática, toda essa situação que está acontecendo agora, é o overtourism. Eu nem sei se eu falei corretamente, mas tudo bem. E o que significa este termo? É quando o número de visitantes ultrapassa a capacidade que aquele lugar consegue sustentar, seja de modo ambiental, social ou econômico. E com o overtourism acabam surgindo problemas como a superlotação, o aumento do custo de vida, degradação de patrimônios e até atritos com a população local. E é aí que entram as regras antiturismo. Não é uma coisa para acabar de vez com as nossas viagens, mas sim é algo que tenta organizar o caos que vivem os lugares. Caos esse que está se formando há anos, como a gente já comentou aqui. Mas agora vamos falar das principais cidades que estão implementando ou já implementaram e estão realizando atualizações. Começando com Veneza. Veneza é o clássico dessas medidas antiturismo. A cidade italiana começou a aplicar essas medidas em abril de 2024, cobrando taxas para visitantes de um dia. E essa taxa, claro, tinha o objetivo, ainda tem, de frear o número de turistas que vão ao local. E principalmente tentar frear os cruzeiros que atracam lá, né? Muitos cruzeiros que chegam em Veneza e isso, querendo ou não, acaba também dando uma pequena prejudicada na cidade de Veneza, que literalmente está afundando. Além disso, Veneza conta com regras específicas de comportamento, proibição de grupos grandes com guias usando megafone, que às vezes é meio chato mesmo, não vou negar. E tem também controle no acesso aos locais mais populares. A meta de Veneza é fazer com que a cidade seja mais habitável para os próprios venezianos, ou para quem foi morar lá, independentemente de ter nascido ou não. O nosso próximo caso de hoje é Barcelona, o caso o qual atrevo a dizer que é o mais polêmico. Não sei, Veneza também, claro que tem ali suas particularidades, mas Barcelona, como vamos conferir agora, também está com umas medidas bem polêmicas. O Barcelona já tem uma tensão com o turismo há um bom tempo. E a popularização do Airbnb fez com que essa tensão ficasse ainda maior. Os moradores ficaram revoltadíssimos com a disponibilidade de apartamentos aí a rodo para os turistas poderem alugar, né? O que claramente é uma medida muito prática, você alugar um Airbnb, poder ter ali um certo conforto, não vai ter mordomia do hotel, mas ainda assim o preço às vezes pode acabar saindo bem mais em conta. Com isso, Barcelona decidiu proibir os novos aluguéis por temporada, principalmente no centro histórico da cidade.
além de estar removendo permissões já existentes. Recentemente, a fiscalização aumentou nos bairros como El Gothic, eu não sei também se eu vou falar certo, e El Raval. Bairros esses que até tem pichações e cartazes escrito turistas voltem para casa. A coisa está feia em Barcelona, hein? Minha Nossa Senhora. Mas já dando um adianto aqui na minha opinião, é um lugar que eu vou visitar com certeza, um lugar que eu quero visitar independentemente de ter essa confusão. Vamos falar agora da Holanda, mais precisamente de Amsterdã. Amsterdã também está ali no topo da nossa lista de lugares que querem coibir os turistas, mas mais precisamente eles querem coibir os turistas errados, vamos dizer assim. Eles criaram uma campanha chamada Stay Away, mais direcionada para a população britânica, principalmente os jovens que só viajam para beber, para curtir e outras cositas más que a Holanda é bem famosa. Grupos do distrito da Luz Vermelha foram proibidos. Bares têm vendas de álcool limitadas e anúncios online são bloqueados com base no comportamento do usuário. Isso com certeza é uma medida para que haja visitantes na Holanda, mas visitantes do bem, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eles querem é mais respeito e menos bagunça. Será? Como será que isso vai ficar, hein? Tirando um pouco o foco da Europa, vamos aqui para nossa América. Vamos falar de Machu Picchu. Essa localidade fantástica do Peru já entrou na discussão. Machu Picchu está com um número limitado de visitantes por dia. E em 2024, o sistema de reservas ficou ainda mais rígido. As trilhas foram reestruturadas e a fiscalização aumentou. Tudo para preservar um dos patrimônios históricos mais incríveis que temos neste mundo. E também altamente visitado. Agora vamos dar aqui um pequeno giro de exemplos um pouco mais simples, rápidos e diretos. A Islândia passou a limitar o número de cruzeiros por semana. A Noruega começou a taxar turistas em fiordes protegidos. A Tailândia fechou de novo algumas praias, incluindo Maya Bay, para recuperação ambiental. No Japão, cidades como Kyoto querem cobrar mais de turistas estrangeiros em templos e lugares populares. Com todas essas coisas, a gente até pode se perguntar: será o fim do turismo do modo como conhecemos? Pode até ser, mas eu também acredito que isso possa até fazer com que algo melhor surja. Por que não? Pode de repente acarretar em um turismo mais consciente, uma coisa um pouco mais tranquila, com mais qualidade, menos volume. Até tem o lado positivo também. Eu acredito que essas cidades, logicamente, não querem acabar com o turismo, mas querem fazer com que ele fique mais sustentável de repente. Tem toda essa preocupação e etc, mas não sei também se vai surgir muito efeito, claro. E o mais importante é que essas cidades necessitam fazer um equilíbrio. Não adianta fazer uma restrição 100%, que aí você vai ficar sem renda, vai espantar todo mundo e vai levar os turistas para outros continentes. É claro, eu já tive em grandes cidades aí desse mundo, tive a oportunidade já de ir 2 vezes à Europa, e é claro que muitos lugares acabam se parecendo com formigueiro, há uma lotação, Paris no caso também, na época que eu fui, não posso nem, assim, ficar muito chateado, que era um ano que a cidade, a França estava em evidência como um todo, uma vez que receberia os Jogos Olímpicos, então com certeza a lotação fazia jus, mas também não houve assim grandes problemas, não tive ali uma perda de tempo em determinados lugares por conta do turismo excessivo. Mas um lugar assim, que na verdade aí já é um pouco mais específico, é que a gente fala, eu pensei em Portugal também, né? Que Portugal em si, Lisboa, etc, até, claro, tem bastante gente e tudo mais, mas vendo imagens aí que saíram do aeroporto super lotado para fazer imigração, aí a gente até pode pensar,
um pouco nessa situação, nessas medidas, etc. Mas eu acho que Portugal muitas vezes acaba sendo a porta de entrada ali para a Europa. O pessoal chega, só vai fazer uma conexão e segue para outros países. De repente, nem da própria Europa. Mas ainda assim, acredito que algumas cidades estão fazendo medidas muito radicais. A questão da Espanha, por exemplo, Barcelona, eu acho que tem um pouco de exagero de proibir o Airbnb, principalmente em locais bons, assim, pelo que eu sei de Barcelona. Imagina, de repente você quer ficar num lugar melhor localizado e é obrigado a ficar num lugar mais afastado, um lugar que de repente não é muito bacana de se ficar, é uma localização bem ruim por diversos aspectos, aí eu já acho chato. Amsterdã e Machu Picchu eu acho que são as medidas assim menos piores que a gente pode colocar, né? Machu Picchu com toda certeza ali para preservação do local, um local altamente histórico e que também tem, né, além da história toda que tá ali no local, né, coisas ali de muitos anos, né, coisas ali de muitos e muitos anos que estão lá, né, e claro que nós humanos acabamos cometendo alguns excessos algumas vezes, fazendo coisas que podem sim estragar o local, infelizmente, mas acho que se faz um pouco necessário lá em Machu Picchu. Amsterdã, eles querem acabar um pouco com essa fama de muita festa e etc, né? E pelo que a gente vê aí, né? Principalmente a galera da Inglaterra, ali, os britânicos que estão causando por lá. Ainda assim, eu digo que essas medidas não me afastarão dos locais. Todas as cidades que eu mencionei aqui eu ainda não conheço, mas eu vou tratar de conhecer, independente de ter que pagar alguma taxa ou não. Eu quero visitar, né? Principalmente aí locais históricos, né? Todas essas cidades aqui, todos esses países são maravilhosos e com certeza eu visitarei, mesmo que eu tenha que pagar mais do que eu já estava imaginando. Mas eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga, você vai se segurar para ir em alguma dessas cidades? Vai deixar de conhecer alguma ou revisitar por conta das medidas que estão sendo aplicadas? Deixa aqui embaixo nos comentários que é claro que eu vou ler, vou curtir. Vamos trocar uma ideia aqui sobre essa situação. Afinal de contas, nós somos grandes entusiastas aí de viagem, etc, né? Por que não a gente não realizar um debate aqui, né? Um debate, claro, na boa, tranquilo, sem nenhuma exaltação e tudo mais. Mas vamos sim fazer um debate aqui, né? É uma boa ideia. Seria até talvez interessante, a depender, realizar uma live, por que não? Aí você deixa no comentário se você quer. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima viagem, na nossa próxima dica, no nosso próximo bate-papo aqui, hein? Tchau!